Olá, pessoal. Vamos estudar então a divisão celular. Então, os dois processos de divisão celular conhecidos são chamados de mitose e meiose. Esse estudo ele ainda está inserido no campo da genética, né? Até o momento nós havíamos falado dos materiais genéticos que são encontrados nas células eucariontes e especificamente a gente falou do DNA, que é aquele material genético encontrado no núcleo da célula dos seres vivos eucariontes. Então, o momento de vida da célula é chamado de ciclo celular. Então, como se fosse um ciclo de vida, né? Em que, em um determinado período de tempo, ocorrem determinadas situações. No caso do ciclo da célula, o ciclo celular, parte do tempo dela, a célula realiza atividades como produção e também armazenamento de substâncias, ou mesmo liberação, faz o seu crescimento, tenta defender a célula, né, de um invasor, faz a sua digestão celular, aquilo que precisa, elimina aquilo que não precisa. E um outro período, né, uma outra parte desse tempo do ciclo celular se dá a partir do processo de divisão celular, em que ocorrerá então a formação, né, ou mesmo chamada também de origem de novas células. Então a gente tem aqui, então parte desse período das atividades que não são da divisão é chamado de G0, então a célula não se divide. Então ela está lá realizando as suas atividades, né, suas funções dentro daquele organismo. Nessas outras fases aqui, a gente vai ver o processo, né? Cada fase dá origem a uma etapa da divisão celular. Então, em G1, a célula aumenta de volume e sintetiza proteínas, né, que são necessárias para dividir. Na fase S ocorre a duplicação do DNA, então aquele DNA ele tem que ser copiado para depois ser passado para as células filhas. Em G2, vai ocorrer então a preparação para a divisão, né? E anteriormente a G2 nós temos G1, que é a síntese de outras proteínas, né, para preparar a célula para a divisão. Passando então G2, passamos para a mitose. Então, que haverá esse processo de divisão celular, né, formando duas novas células, no caso da mitose, duas novas células idênticas à célula original. Bem, então aqui tem um outro esquema, né? Esse DNA está organizado na forma de cromossomos e agora ele será, depois de duplicado, né? Ele será separado para esses polos da célula para formar as duas novas células. Lembrando que após essa divisão de DNA, em que parte do DNA que foi copiado vai para uma célula e outra parte para outra célula, as demais organelas também serão redistribuídas, né, para que a célula seja idêntica à original. A célula original a gente nomeia também de célula-mãe, e as células que foram originadas, né, podemos chamar também de células filhas. Então, novamente aqui, para exemplificar, né, essa célula-mãe com dois cromossomos, um vermelho e um azul. Esses cromossomos eles vão ser duplicados. Quando a célula entra em mitose, esses cromossomos eles vão ser duplicados, né? Eles vão ser separados para que as duas novas células aqui que vão ser originadas tenham a mesma quantidade de material genético, ou a mesma quantidade de cromossomos que vieram, que tem, né, na célula mãe. Por isso essa cópia aqui ela é necessária, para que a mesma quantidade venha para as células filha. Então, para que mantenha-se aquela mesma quantidade de cromossomos típica daquela espécie, né? Se for no caso de nós seres humanos, os 46 cromossomos. Então, tanto as células da pele mãe, que vão dar origem às células filhas da pele, né, vão ter a mesma quantidade de número de cromossomos. E por que pode ocorrer essa divisão, né, celular em que uma célula mãe da pele dá origem à célula filha da pele? Por exemplo, a gente teve um ferimento na pele em que a gente perdeu algumas células, né?
né? E aí, para se repor aquelas células, para poder fechar aquele ferimento, né, aquele corte na pele, as células vão começar a se multiplicar. E para que aquelas células que sejam repostas, elas tenham a mesma quantidade de cromossomos das células ao seu redor, vai ocorrer esse processo de mitose. Aqui, novamente, exemplificando, né, vamos dizer assim, pausando aquela imagem que a gente viu. Então, aqui o DNA já organizado na forma de cromossomos foi duplicado e agora será separado, como vocês vão ver aqui na sequência, para que a mesma quantidade de cromossomos seja transferida, né, realocada para as duas novas células mãe, as duas novas células filha originadas da célula mãe aqui inicial. Bom, além da reposição dessas células que a gente viu, né, porque ou as células desgastam ou morrem, enfim, porque a célula tem um tempo de vida, cada tipo de célula do nosso corpo sobrevive a um determinado período, né, por um determinado período. Também é importante essa divisão para desenvolver, né, para o crescimento do organismo, né, pensando num ser vivo pluricelular ou multicelular, que é aquele ser vivo formado por muitas células. Então, a gente vai ver aqui que a nossa origem lá no zigoto, né, foi composto uma única célula a partir de duas células germinativas, né, as dois gametas. E essa célula, ela foi se dividindo, dando origem a novas células. Essas células, claro, elas se especializaram, que nem a gente viu nas outras aulas, dando origem a diversos órgãos que compõem o nosso corpo, né? E, enfim, foi necessário essas diversas divisões, né, para formar depois, né, mais adiante, continuando aqui durante esse desenvolvimento embrionário, naquele momento em que, de 36 semanas, né, em que o bebê já está formado, né, com todos os seus órgãos, suas funções, que identificam a sua espécie, né. Bom, e nos seres unicelulares formados por uma única célula, a divisão celular por mitose, ela é importante na reprodução, ou seja, para originar um novo indivíduo, que é completamente igual ao indivíduo original. Né? Aqui nós temos um exemplo de Paramecium, que é um protozoário, um ser vivo bastante simples, encontrado em pequenos corpos d'água, como pequenos lagos, inclusive momentâneos, assim com a chuva, né? E para se reproduzir, um tipo de reprodução que esse ser vivo faz é a chamada cissipariedade, né? Que também ela se dá do mesmo modo como a mitose. Então, vai ocorrer uma duplicação do material genético, depois a separação desses cromossomos para poder formar a nova célula. Esses seres vivos também podem se multiplicar se multiplicar, que a gente diz, né, ou reproduzir-se, melhor dizendo, por outro tipo de processo, tá? Mas esse é um tipo que eles podem vir a fazer e que para aumentar a população em tempo menor é bem interessante, embora não haja diversidade, né, de material genético. Bom, com relação à meiose vem de metade, né? Nessa divisão celular vai ocorrer a quebra, né, a metade do número de cromossomos. Então, como é que acontece isso? Primeiramente, é duplicado o DNA, isso é base, né? Depois, esse DNA, ele vai ocorrer uma recombinação entre os cromossomos que foram duplicados, né? Então, um cromossomo original, aqui pensando no vermelho, dentro dele, ele acabou combinando, né? Pegando um pedacinho do cromossomo azul, assim como esse azul pegou um pedacinho do cromossomo vermelho. Então, ele já tem uma pequena diferença desses originais duplicados. Isso promove a variabilidade genética. Então, é uma parte de DNA que contém um gene diferenciado, tanto aqui quanto nessa célula. Então, aqui são duas células, né? Bom, essa célula aqui, ela vai agora sofrer uma outra divisão que vai
cortar pela metade esse cromossomo, vindo metade dele para essa nova célula e a outra metade para esta nova célula. Então, aqui temos duas células formadas que são diferentes das suas antecessoras aqui no processo. Mesma coisa acontece aqui. Então, esse cromossomo ele vai ser dividido e cortado ao meio. Então, metade desse cromossomo duplicado vai formar esta nova célula e metade desse cromossomo duplicado formará essa nova célula. Então, aqui, com o resultado dessa meiose, que é dividida entre dois processos, né, meiose 1 e 2, nós temos a formação de 4 células filha, que tem metade do número de cromossomos dessa célula mãe aqui, pensando, né, ela sendo duplicada. E, além de ter metade do número de cromossomos dessa célula mãe aqui, ela também contém um DNA com algumas diferenças em algumas células, né? Então, aqui um gene que veio do outro cromossomo. E aqui um outro gene que veio de outro cromossomo. Bom, essa meiose, né, esse tipo de divisão celular, ela é necessária, né? Ela acaba acontecendo na hora de formar células sexuais, ou chamadas também de gametas, né? Ou também chamadas de células germinativas, que são células que conterão a metade do número de cromossomos daquela espécie, a fim de que, ao cruzar-se, né, ao somar-se a quantidade de DNA que tem numa célula, no caso do sexo masculino, com a quantidade de DNA que tem na célula do sexo feminino, haja o retorno, né, do número de cromossomos que identifica aquela espécie, né? Então, há necessidade de reduzir essa quantidade de material genético para que haja essa combinação e aí retornar aquele número que identifica aquela espécie. Então, esse tipo de divisão celular ele é necessário para a formação dessas células de reprodução. Aqui, então, nós temos o espermatozoide com metade do número de cromossomos se encontrando com o óvulo, que tem metade do número de cromossomos. A soma dessas duas metades dará um inteiro, né, que identifica aquele número de cromossomos daquela espécie. A gente pode pensar na nossa espécie aqui, exemplificando nesse esquema, 46 cromossomos, né, que vão depois dividir-se ao metade e, ao unir-se novamente, vai formar os 46 cromossomos do zigoto, que é o novo indivíduo formado dessa reprodução. Então, novamente, né? Então, essa célula que foi formada com metade do número de cromossomos que veio dessa célula germinativa e dessa célula germinativa vai retomar o mesmo número de cromossomos que identifica a nossa espécie, né? Então, uma célula diploide, assim como tem as demais células do pai e as demais células da mãe, diferente das células de reprodução, que tem metade, né? As haploide. Então, essa célula diploide, ela vai sofrer várias mitoses, então várias cópias para formar esse indivíduo com todos os seus órgãos, né, que a gente vai poder visualizar ao nascimento. E a gente pode perceber, com essa pequena mistura que ocorreu durante a meiose, né, aquela mistura ali entre os cromossomos, né, que um cromossomo pegou um pedacinho de cromossomo do outro, a gente consegue visualizar a diferença, né, nos filhos formados, né, a partir dessas células germinativas. Claro que também a mistura de metade do material genético do genitor, dos genitores, né, também contribui para essa diversidade, né, de indivíduo que será formado. Então, essas duas combinações promovem a diversidade. Então, não nasce filhos completamente iguais aos pais. E a variabilidade genética, ela possibilita, então, que os indivíduos possam vir a evoluir, né? Então, em que um determinado grupo de indivíduos que tem uma característica, né,
que foi originada por mutação, né? Então, por mudança no DNA a partir da meiose, por exemplo, possibilita que se ocorrer uma determinada mudança ambiental, aquele grupo de indivíduos possa vir a sobreviver. Então, ele estará adaptado àquele ambiente, diferente de um outro grupo de indivíduos em que não houve variabilidade genética, então ele vai acabar sendo extinto. Bom, para retomar então aqui, à esquerda nós temos a mitose, então uma célula que tem 46 cromossomos, que dividir-se ao duplicar o seu DNA vai dar origem a duas novas células com a mesma quantidade de material genético, os tais 46 cromossomos. É basicamente um clone, né? Pensando a pele, vai dar origem somente à pele, né? Bom, já na meiose é necessário que haja a formação de gametas, então células com metade do número de cromossomos, já que esses gametas vão se combinar com outros gametas, né, vão se juntar para formar um novo indivíduo. Então é necessário diminuir pela metade o número de cromossomos. Então, inicialmente a célula tem 46 cromossomos e pela meiose ela vai passar a ter 23 cromossomos, garantindo então que na reprodução haja uma formação de um novo indivíduo com aquele mesmo número de cromossomos da célula original. Então, novamente aqui, um esquema do livro. Então, ambos tipos de divisão celular têm inicialmente uma célula mãe. Então, aquela célula original que tem uma determinada quantidade de cromossomos. Nos ambos processos, haverá a cópia ou a duplicação do número de cromossomos. No entanto, na mitose, nós vamos parar a divisão nesse momento aqui, ó, em que houve a separação do número de cromossomos, ficando as duas células filhas com o mesmo número igual ao da célula mãe. Já a meiose, nós temos, além dessa separação do número de cromossomos igual da célula-mãe, nós vamos ter uma segunda divisão que vai reduzir pela metade a quantidade de cromossomos. Por isso que as novas células, 4 células filha, têm metade do número de cromossomos da meiose. Metade, lembrem disto. Aqui uma outra forma, né, de mostrar essa recombinação dos gametas, né, mostrando a partir da meiose essa diversidade, essa variabilidade genética pode vir a ocorrer com esse processo de divisão celular. Então, aqui, cromossomo 2 do pai, tem um par, ele é formado por um par, né? Então, ele está duplo. Metade dele pode vir para essa primeira célula e a outra metade para a terceira. Ou melhor, para a quarta, né? Pensando no tamanho ali, que é menorzinho. E do cromossomo 1, metade, né, desse cromossomo duplicado virá para a primeira célula e a outra metade para a terceira. Já a célula mãe, cromossomo 1, metade pode vir, né, acabar parando aqui nessa célula segunda e na quarta célula. E do cromossomo 2, metade na segunda célula e a outra metade na terceira célula. Então, uma forma de esquematizar, né, como vai ocorrer esse rearranjo aí de material genético a fim de promover uma diversidade. Bom, a atividade desta semana, então, 2 perguntas. A primeira, alguns seres vivos podem regenerar partes perdidas do corpo. Então, colocar novamente, né, produzir novamente células que foram perdidas, ou por envelhecimento da célula, ou por um ferimento, né? Que tipo de divisão celular será envolvida nesse processo? Então, se é mitose ou meiose, e por que você acha que seria isto? Né? Lembra que ela vai repor algo e ela quer exatamente aquela estrutura igual, então não precisará haver a variabilidade genética. Bom, e na questão 2, explicar como os gametas estão relacionados à transmissão das características hereditárias entre as gerações. Então, nesse caso,
os gametas, quando eles são formados, né, eles têm metade do número de cromossomos em relação à célula que deu origem à sua célula, né? E por que foi necessário reduzir pela metade esse número de cromossomos? Qual a função dessas células, né, para formar um novo indivíduo? O que ela vai carregar na sua célula, né, para formar um novo indivíduo? Vai carregar DNA, tá? E nesse DNA vai vir as características daquele indivíduo, né, chamadas características hereditárias. Então, vai vir tanto características hereditárias da mãe quanto do pai, né? Então, vocês venham a explicar mais ou menos como ocorre isso, né? Se desejarem, pode ser na forma de esquemas. Como que vai vir esse DNA organizadinho, né, de cada gameta. Certo? Muito obrigada e até mais.